Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é Writing. Os tópicos a serem abordados nessa aula são principais características da escrita na língua inglesa, etapas da escrita, regras básicas para escrita no idioma estrangeiro. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de conhecer as características principais para redigir um texto na língua estrangeira, conhecer como se dá o processo da escrita e compreender as regras para uma boa redação. Para praticarmos a escrita na língua estrangeira, é muito importante a gente entender essas características aqui, como primeiro, domínio da língua. Tá? É muito difícil você conseguir fazer uma escrita complexa e longa se você não tem um domínio da língua. O texto deve ser escrito a partir de uma ideia, refletir sobre a ideia que quer transmitir. Então, o primeiro passo é, sobre o que eu quero falar? Sobre o que eu quero transmitir? Que mensagem eu quero transmitir para o leitor? Tá? Pensa na ideia e para depois você conseguir desenvolver o texto, ok? Muita leitura. Para você conseguir fazer uma escrita, você precisa de um vocabulário amplo, você precisa ter noção, o processo que dá o texto, né? Então é muito importante você ter o costume de ler bastante, ok? Bom, as etapas da escrita se dá por pré-writing, drafting, revising, editing e publishing, ok? Vamos falar de cada uma delas detalhadamente. Então vamos lá, o primeiro passo é pré-writing, que é o levantamento de ideias, né, que é o brainstorming, é a especificação de tarefas, definir o tema, determinar o público e propósitos. Então o primeiro passo é você levantar as ideias, aquilo que você quer falar, pensando na especificação de tarefas, pensando no tema que você quer falar e determinar que público você quer transmitir, tá? E o porquê. Por que você quer transmitir aquilo, por que você quer escrever isso, ok? Plano textual, que é o planejamento de organização, coerência e objetivo do texto a ser redigido. Também é um passo importante no processo de pré-writing, tudo bem? Próximo passo é drafting, que é o rascunho. Então é muito importante, antes de você escrever um texto, sempre tem um rascunho, colocar no papel suas ideias. Nem que você tenha que fazer 3, 4, 10 vezes. Sempre importante você escrever, toda vez que você for reescrever, sempre vai vir ideias novas. Você sempre vai conseguir olhar para o rascunho e desenvolver e melhorar aquilo que você está escrevendo. Então é colocar as ideias em forma de texto e é a primeira versão de todas as ideias juntas, né? Pensar nas ideias, pensar no tema e os propósitos e depois você coloca no papel aquilo que você pensou, tá ok? O próximo é a revisão. É um passo onde você vai olhar o texto de uma forma global, de uma forma geral, tá? É encontrar os erros no conteúdo e corrigi-los. Então, a partir de uma leitura específica, você vai encontrar os erros que você encontrou, tanto de gramática ou de sentido, de frase. Fazer mudanças de ênfase, se necessário. Se você perceber que a ênfase, quando você pensa assim numa escrita, você tem que pensar na ênfase, em que você quer dar ênfase, né? Então, quando você vai fazer essa revisão, você tem que pensar se o texto que você está lendo está dando ênfase naquilo que realmente você queria dar ênfase, ok? Se não tiver, você faz essa mudança, é nesse processo de revisão. Mudar a forma de escrita para se tornar mais clara para o leitor. Também se você perceber que não tem, que está muito complicado de entender, se aquela sua ideia que você colocou está um pouco difícil, né, palavras difíceis para entender, então é esse momento que você vai mudar para deixar mais clara, tá? Deixar a sua ideia mais explícita para o leitor. E o foco na informação. Então, sempre lembrando que você tem que pensar naquilo que você quer transmitir, qual a informação que você quer passar e focar nisso, tá ok? Próximo passo, que é o passo 4, que é editing, que é a edição. Então, aí depois da revisão você faz a edição, que é a correção de gramática, se atentar à pontuação, ortografia, layout, e citações e referência. Então, prestar um pouquinho mais de atenção nesses pontos aí. E por fim, que é publishing, que é publicar aquilo que você escreveu. Então é a etapa final do processo e o texto já está pronto para ser publicado. Eu vou falar um pouco de algumas regras que são básicas para você redigir um texto, ok? Primeiro, formato das frases deve ser sujeito, verbo e complemento. Por exemplo, the Human Resources Department is closed in the morning. O sujeito é the Human Resources Department, né, que é o Departamento de Recursos Humanos, o verbo que é o is e o complemento closed in
the morning, que é estar fechado no período da manhã. Use frases curtas. No inglês, eles não têm o costume de colocar uma frase longa, eles sempre terminam a frase com pontos. Então, por exemplo, aqui, ó, Education is the most important factor for the development of human civilization. Ponto. Education provides the nation with manpowers, promotes nation unity and uplifts public awareness. Então aqui, se você colocasse uma palavrinha entre o ponto e o restante da frase, você não ia conseguir respirar e não ia conseguir entender aquilo que o autor está dizendo. Seja objetivo, apresente fatos e não opiniões. É muito importante isso no processo de leitura, principalmente porque o leitor ele vai exigir isso do escritor, que quando ele lê, ele fala assim, mas é uma opinião, não tem evidências disso. Então, é importante apresentar sempre fatos e ser objetivo. Seja breve e evite o uso de palavras desnecessárias. São palavras que a gente usa para encher linguiça, para ficar maior o texto, para ficar parecendo um pouco mais complexo, mais difícil. Só que isso acaba confundindo e acaba prejudicando o sentido e o significado do texto, ou a ideia do texto, tá? Então é importante você não colocar palavras que não têm necessidade só para ficar mais bonito o texto. Isso pode prejudicar o sentido e a ideia do texto. Olha lá. I actually didn't really appreciate the movie I saw last night with some friends. As a matter of fact, I was kind of tired as well. Essa frase aqui, tá vendo que ela tá mais comprida? E a frase de baixo que eu vou ler agora, ó. I didn't like the movie I saw last night. A frase de cima está falando o que a frase de baixo está falando. Só que de uma forma bem mais objetiva, clara, rápida, você entendeu o que está falando. Aqui na parte de cima tem um actually, matter of facts, então tem palavras que colorem, né, deixa mais bonito o texto, mas que acaba perdendo o sentido da frase. Então, a frase mais curta e objetiva fica mais claro aquilo que a pessoa está querendo dizer, tá ok? E fazer uso correto dos advérbios, conjunções e pronomes que estabelecem uma conexão lógica entre as ideias. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre Writing. Espero que tenham gostado, frequente nossas redes sociais e até a próxima!